sábado à tarde, mês de agosto, ponto culminante do calor do verão amazônico. A combinação destes elementos forma a desculpa perfeita para saborear uma deliciosa bebida típica da região. Guaraná gelado de Maués. É ótimo para tirar a sede e repor as energias. Não é mesmo, tio Luiz? Tem razão, Julinho. É muito refrescante estar aqui no centro da cidade de Manaus, saboreando esta bebida e apreciando prédios antigos. É verdade, Teres. Sentir o verdadeiro gosto do Guaraná amazônico, refletindo sobre a beleza que o tempo áureo da borracha deixou em nossa arquitetura, é uma experiência única. Eu que o diga! Quem falou isso? Aqui em cima! Hã? Permitam apresentar-me. Sou o Comendador Correia. Sou morador do centro da cidade de Manaus, que um dia já foi chamada de Cidade Sorriso. Todos os dias compareço pontualmente para tomar meu gole de Guaraná energizante, indispensável para chegar aos 100 anos com a mesma lucidez e agilidade de meus tempos de Ideal Clube. Você mora em cima da árvore? Aqui e ali eu me viro. Nunca falta moradia para um grande condutor turístico. Que ótimo, Comendador! Talvez então possa nos ajudar a conhecer a riqueza histórica de nossa cidade. Eu sou o Juiz Luiz. As crianças são Temis e Julinho. Eu sou o Gavião Gustavo. Um gavião que fala, hein? Espantoso! Não via um há 70 anos. Certa vez ajudei meu saudoso amigo Silvino Santos a filmar um ninho dessas maravilhosas aves na copa de uma samalmeira. Uma tarefa deveras perigosa. Sim, claro, mas primeiro, meu Guaraná. Perfeito. Estava delicioso mesmo. O que é um comendador? É uma honraria que me foi concedida por ser cavaleiro da Sagrada Ordem Moceman. Agora deixe-me ver. Poderemos seguir nosso passeio de charrete ou bondinho, talvez? O sol começa a baixar. Acho que uma boa caminhada faria bem para exercitarmos corpo e mente. Já me decidi. Faremos uma caminhada pelo centro histórico de Manaus. Já apliquei hoje meu protetor solar. É indispensável num clima como o nosso. A cidade de Manaus nasceu na margem esquerda do Rio Negro em 1669, a partir do Forte da Barra de São José do Rio Negro. Já foi chamada de Fortaleza do Rio Negro, Fortaleza da Barra, Lugar da Barra, Barra do Rio Negro, Barra e Vila da Barra, antes de ser batizada como Manaus, em 1856. Desenvolveu uma cultura privilegiada, recebendo ao longo dos séculos contribuições da arquitetura europeia e do pensamento de diversas tribos que já dominaram a região. Durante o auge da borracha, viveu uma realidade muito parecida com as das cidades europeias de seu tempo. O Teatro Amazonas, por exemplo, é um verdadeiro templo da ópera, construído com requintado material trazido da Europa e mesclando-se com a riqueza das madeiras nobres da Amazônia. Os belíssimos lustres de cristal vieram da Tchecoslováquia e o finíssimo mobiliário comprado na Casa Capezotti, em Paris, formam um conjunto harmonioso, com os camarotes, frisas e escadarias em ferro. Verdadeiras obras de arte fabricadas em Glasgow, na Escócia. E o que dizer das pinturas do mestre De Angelis no teto do Salão Nobre, cujo assoalho é feito em madeira encaixada, sem pregos nem cola? Tio, você sabia que ao redor do teatro foram colocados pisos de borracha para que as rodas das carruagens não causassem ruídos durante os concertos e peças teatrais? Isso tudo compõe um panorama da vida dos manauaras do início do século XX. Comendador, e este prédio feito de tijolinhos amarelos, o que é? Aquele, pequena Temis, é o conjunto arquitetônico da Alfândega e da Guarda-Moria, um dos mais belos do Brasil. Foi projetado quando os negócios da borracha cresciam vertiginosamente, o que exigiu a modernização das atividades aduaneiras no porto de Manaus. O revestimento em cerâmica cor de terra e as belas escadarias em ferro também vieram da Europa. Outra característica de nossa região diz respeito ao colorido das frutas.
repletas de vitaminas, capazes de saciar o mais exigente paladar. Eu adoro sanduíche de Tucumã. E eu não resisto à deliciosa pupunha com manteiga. Ai! Tudo isso e muito mais pode ser encontrado no Mercado Municipal Adolfo Lisboa, um belíssimo complexo arquitetônico de 6 pavilhões em ferro fundido que também vieram da Europa. Começou a ser construído em 1882, de frente para o rio, e complementou-se na metade dos anos 1910. É uma das joias do nosso patrimônio arquitetônico, com belíssimos vitrais que lembram o famoso mercado Les Halles de Paris, França. Mais um ícone da arquitetura dos tempos da borracha é a usina Chaminé, moderníssima estação de tratamento de esgotos, uma das primeiras no Brasil. Estava pronta para funcionar em 1913, quando houve um levante popular contra o aumento exagerado das taxas de água e esgoto. Os ingleses da Manaus Improvements, concessionária dos serviços, foram embora, exigindo pesada indenização do governo. Indenização que os amazonenses de então foram obrigados a pagar. E ali, por 80 anos, pairou a antiga estação, esquecida, depredada, abandonada. Tio, olha aquele prédio cor-de-rosa, que bonito! Aquele, querida Temis, é o legendário Colégio Estadual do Amazonas. Crianças, este prédio foi especialmente construído nos tempos do Império para abrigar o mais tradicional estabelecimento de ensino do Amazonas, criado em 1869. Manaus ainda guarda muitos exemplos de uma arquitetura sofisticada, como o Centro Cultural Palácio Rio Negro, construído para ser a residência de um rico comerciante da borracha. De 1917 a 1995, foi a sede do governo do estado do Amazonas. Hoje, ele abriga um dos principais complexos culturais da nossa cidade. Tio, essas casas históricas, elas são muito antigas, mas estão caindo aos pedaços. É verdade. Algumas estão abandonadas, outras foram agredidas na sua fisionomia arquitetônica. Tiveram portas e janelas degoladas, fachada mutilada ou foram derrubadas. A Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, na sua seção 4, trata dos crimes do ordenamento urbano e do patrimônio cultural. Você é o proprietário. Vá cuidar! Após muito perambular pela cidade e ficar esquecida em uma sala do liceu por anos, a biblioteca pública ressuscitou em 1910. Quando o jornalista Bento Aranha, filho de Terreiro Aranha, primeiro presidente da província, conseguiu instalá-la aqui neste palácio. Começou a ser construído em 1907, no governo de Constantino Neri, e foi inaugurado em 5 de setembro de 1910, no governo de Antônio Bittencourt. Em 22 de agosto de 1945, o prédio foi parcialmente destruído por um incêndio. E do precioso acervo bibliográfico e documental formado ao longo de quase um século, nada sobrou. O prédio refez-se dos estragos do incêndio 2 anos após, restaurado no governo de Leopoldo Neves. O artigo 62 da Lei 9.605 de 1998 considera crime destruir e inutilizar ou deteriorar bem especialmente protegido por lei. É crime destruir bibliotecas, pinacotecas, museus ou locais similares. A pena vai de 1 a 3 anos de prisão e multa. A Lei da Vida, no seu artigo 63, também considera crime alterar o aspecto ou estrutura de edificação, ou local especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, em razão de seu valor paisagístico, ecológico, turístico, artístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida. A pena vai de 6 meses ao ano de prisão e multa.
Este é o Palácio da Justiça Clovis Bevilacqua, que recebe este nome em homenagem a um dos grandes nomes do direito neste país. Esta edificação tornou-se um importante centro cultural de nossa cidade. Tio Luiz, olha só esses porcalhões fazendo a maior sujeira nessa fachada tão bonita. Não sabe que é crime pichar, grafitar ou sujar edificação ou monumento urbano? A pena para quem causa essa poluição visual, de acordo com o artigo 65 da Lei 9.605 de 1998, é de 3 meses a 1 ano de prisão e multa. Ai! Crianças, vocês estão presenciando verdadeiramente o patrimônio cultural amazônico, que faz parte do chamado Patrimônio Cultural Brasileiro. A Constituição Federal de 1988 o define no artigo 216 como todos os bens de natureza material e imaterial que, de forma individual ou em conjunto, referem-se à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e etnológicas, as obras, os objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. De acordo com o artigo 342 da LOMAN, fica protegido o centro antigo da cidade de Manaus, compreendido entre a rua Leonardo Malcher e a orla fluvial. Esta área é limitada à direita pelo Igarapé de São Raimundo e à esquerda pelo Igarapé de Educandos, tendo como referência a Ponte Benjamin Constant. Nossa, mas como já está tarde, sempre perco a noção do tempo quando me divirto. Temis, Julinho, fizemos um ótimo passeio hoje, mas devo partir agora. Esta noite irei a um jantar importante com autoridades estaduais e barões da borracha. Se me dão licença, devo me apressar. Puxa, essa foi uma aventura incrível pela história da nossa cidade. Proteja os parques, jardins, monumentos de sua cidade. E não se esqueçam, quando visitarem o centro da cidade, chamem-me para beber um gole de guaraná e relembrar a importância do passado, que é a base para o futuro ordenado e ecologicamente correto.